O deputado federal Ricardo Salles está de volta à disputa pela Prefeitura de São Paulo 4 meses após anunciar que havia desistido de se candidatar. Apesar de ter resistência do PL, Salles se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília e ganhou aval do aliado para concorrer em 2024 por outro partido. A apuração é dele, do Pedro Venceslau. Por favor, Pedro. Apuração minha e da Jussara Soares também, Leandro. A gente ficou em cima dessa história hoje de manhã. Porque, bom, o Ricardo Salles ontem publicou no Twitter uma mensagem assim, back to the game, né? Dizendo, estou de volta ao jogo. E aí a gente foi tentar decifrar essa mensagem, entender o que existia por trás dela, porque só para lembrar, né, o Ricardo Salles se apresentou como candidato à Prefeitura de São Paulo, agora recentemente, no começo do ano, levou essa candidatura muito a sério, apareceu no noticiário, na cobertura eleitoral como pré-candidato, até que teve a sua pré-candidatura interditada. Primeiro pelo PL, do Valdemar da Costa Neto, e depois pelo próprio Bolsonaro e pelo bolsonarismo. O Bolsonaro se aliou ali, o entorno do Bolsonaro fechou questão com o Ricardo Nunes, que vai disputar a reeleição, o prefeito Ricardo Nunes. Bom, mas aí o prefeito Ricardo Nunes começou a fazer vários movimentos que irritaram muito os bolsonaristas. Um deles, para citar só um exemplo, foi ventilar a possibilidade da Marta Suplicy, que hoje é secretária de Relações Internacionais da Prefeitura, como candidata a vice do Ricardo Nunes, com o objetivo de atrair votos na periferia. O Ricardo Nunes também não saiu em defesa em nenhum momento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, esse movimento meio dúbio do prefeito Ricardo Nunes irritou o bolsonarismo. Aí hoje, pela manhã, o Ricardo Nunes foi até a sede do PL conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro para fazer um pedido para ele, para que ele convencesse o Valdemar da Costa Neto a deixar que ele mudasse de partido sem que a legenda recorresse ao Superior Tribunal de Justiça Eleitoral, ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Porque pela legislação eleitoral o partido pode pedir a cassação do mandato do deputado que mudar de legenda. O Bolsonaro sinalizou que tudo bem, que ele pode mudar de partido, falta ainda combinar com o Valdemar da Costa Neto. Aliás, segundo a apuração da Jussara, o Valdemar chegou a entrar na sala, cumprimentou ali rapidamente os dois e saiu, porque o Valdemar está muito fechado com o Ricardo Nunes em São Paulo. A intenção do Valdemar da Costa Neto é reunir todos os partidos do Centrão em torno da candidatura do prefeito Ricardo Nunes e polarizar contra o Guilherme Boulos na eleição municipal. Bom, mas aí o Ricardo Salles sai dessa reunião com a promessa de que vai poder mudar de partido, mas sem ainda ter o apoio do bolsonarismo, que está rachado. O entorno do Bolsonaro não aceita a candidatura do Ricardo Salles. Fábio Van Garten, por exemplo, que é o porta-voz do presidente, advogado do ex-presidente, e também foi seu ministro da comunicação, ele está fechadíssimo com o Ricardo Nunes, está inclusive já atuando com o Ricardo Nunes na pré-campanha, já tem feito vários movimentos nesse sentido e defendeu a candidatura do Ricardo Nunes. E depois que teve essa movimentação, que saiu na imprensa esse movimento do Ricardo Salles, ele ligou lá, o Fábio Van Garten ligou para o deputado estadual Gil Diniz, que lidera a bancada bolsonarista na Assembleia Legislativa de São Paulo, e combinou com ele o seguinte, vai lá, faz uma visita para o Ricardo Nunes na prefeitura, tira uma foto e posta nas redes sociais. Dito e feito, ele foi lá, encontrou o prefeito, os dois fizeram um retrato, publicaram nas redes sociais como se estivessem mandando um recado. Olha, o bolsonarismo, sobretudo o bolsonarismo de São Paulo, não aceita a candidatura do Ricardo Nunes. Então, falta combinar com os russos, né, como diz aquele ditado. Vinícius Poito, há um racha aí no Partido Liberal em relação ao nome do Salles. A direita não está perdendo tempo nessa corrida, não? Está perdendo muito tempo. Eu estava buscando a foto realmente aqui no Instagram do Gil Diniz, né? O carteiro reaça tá ele com o prefeito Ricardo Nunes, né? Para dizer, no caso, que a porta está fechada para o Ricardo Salles, né? Possível candidato a prefeito aí do Bolsonaro. Mas, gente, vamos lá. Eu estou tentando entender assim qual que é o pensamento da turma. Será que a turma já está falando assim, olha, Boulos já está no segundo turno, né? Então vamos disputar aqui, quem for os outros vão ajudar no segundo turno contra o Boulos? Porque para o Ricardo Salles, ele não tem nada a perder. Quando a gente vê, e aí o pessoal que está em casa, pensar, né? Quem está no mandato de deputado federal ou senador pode se candidatar a prefeito. Não tem que largar o cargo. Se perder, volta para o cargo. Por isso que a gente vê, né, o deputado Ricardo Salles pode ser candidato a prefeito, não tem nada a perder.
Ele vai poder entrar no jogo, vai para debate, cresce o nome. Se perder a eleição, volta a ser deputado federal e consegue a vida, ainda mais forte, mais conhecido. O mesmo vale para a Tabata, o mesmo vale para o Kim. Então é importante analisar as motivações de cada um para sair candidato a prefeito agora. Creio eu que se está todo mundo tão fechado com o Ricardo Nunes, talvez deixe o Ricardo Salles sair, Ricardo Nunes vai para o segundo turno e, inevitavelmente, o Salles vai apoiá-lo depois. Ou existe alguma negociação para vice, não sei se meus colegas aqui têm alguma outra informação, porque ainda não se definiu quem será o vice do Ricardo Nunes. Não acho que o Salles toparia esse papel, porque eu sei que o Salles, gostando ou não, o Salles é duríssimo nos princípios dele. Ele não quer, né? E não quer. Ele quer um vice que agregue alguma coisa, porque senão eles vão fazer uma campanha... O Ricardo Nunes não quer. Não quer, o Ricardo Nunes não quer. E o Salles eu acho que também não aceitaria. Não, eu acho que são várias possibilidades que correm aí desse movimento. O primeiro deles é, sim, como o Poit bem levantou, uma possível avaliação de que o Guilherme Boulos parece bem consolidado ali num segundo turno, embora Ricardo Nunes tenha crescido ali com muita força, e que eventualmente seria interessante ter uma linha auxiliar de direita, mais à direita, que não colasse tanto a imagem do bolsonarismo e da direita em Ricardo Nunes, porque, lembrando, Ricardo Nunes precisa fazer um movimento ao centro, ele próprio, a sua campanha e mesmo alguns setores do bolsonarismo entendem que ele não pode se acoplar ao bolsonarismo raiz. Tem o cenário das polêmicas que atingem o ex-presidente Jair Bolsonaro, as denúncias que correm contra ele. Não há vontade nenhuma em nenhum integrante desse campo de que essas denúncias contaminem Ricardo Nunes. Então, uma ideia é: Ricardo Salles sai como linha auxiliar dentro de um jogo combinado e depois apoia Ricardo Nunes no segundo turno. Essa é uma possibilidade do jogo. Tem uma outra possibilidade. Jair Bolsonaro, de fato, anda irritado com a ideia de que Ricardo Nunes quer o apoio dele próprio e do PL e não quer entregar aí não quer andar de braço dado com o bolsonarismo, quer passear, mas sem ninguém ver, né? Então, diante desse cenário, tem aí essa rixa interna. E Jair Bolsonaro, em mais de uma ocasião, já tentou dar recados a Ricardo Nunes. Um deles foi marcar uma reunião com Marcos Pontes, né, o ex-ministro Marcos Pontes, um potencial pré-candidato à prefeitura paulistana, logo depois de se encontrar com Ricardo Nunes no hospital. Isso foi feito de maneira planejada e calculada para dar um recado para Ricardo Nunes. Poderia ser uma forma ali de dar uma alfinetadinha, olha, se comporta direitinho, senão eu vou com outro candidato. Eu ainda tendo a achar que é mais a primeira opção, mas essa é uma possibilidade. Aí eu fui tentar falar com uma fonte hoje bem próxima do ex-presidente Jair Bolsonaro para entender e perguntei, e aí, tá back in the game mesmo, como eles falaram, é isso mesmo? Aí essa pessoa só vira para mim e fala o seguinte, fake news, uma brincadeira, óbvio, mas pode perfeitamente ser que, olha, é para inglês ver. Só esperando um pouco para a gente ter certeza. Duas observações aqui, né? Primeiro, que o grande eleitor dessa eleição aqui na capital, nesse campo, vai ser o governador Tarcísio de Freitas. Muito mais do que o Bolsonaro, acredito eu. Não só porque ele tem uma popularidade altíssima, maior que a do ex-presidente aqui na capital, mas porque ele tem a máquina do Estado na mão. E o governador Tarcísio de Freitas declarou publicamente que está fechadíssimo com o Ricardo Nunes. E o bolsonarismo aqui em São Paulo está fechadíssimo com o Tarcísio de Freitas, que por sua vez está fechadíssimo com o Ricardo Nunes. O segundo aspecto para se observar nesse debate é o seguinte: a esquerda ganhou na capital, nessa eleição e na eleição passada. O Fernando Haddad ganhou para governador, o Márcio França ganhou para senador e o Lula ganhou para presidente. O PT já venceu 3 vezes a eleição para a capital em São Paulo, sendo a primeira delas, de forma surpreendente, em 1988, com a Luísa Erundina, né? E depois a gente teve a vitória do Fernando Haddad. Então, assim, o PT tem uma força política na capital que não tem no interior do Estado. Então, a gente tem que levar isso em consideração na hora de pensar qual vai ser a estratégia do prefeito Ricardo Nunes. O prefeito Ricardo Nunes, ele precisa da direita unida em torno dele, mas ele acredita que já tem esses votos, que já está precificado que esse eleitorado vai votar nele. Vai fazer uma espécie de voto útil contra o Boulos. Por isso que ele ontem passou o dia batendo na tecla que a greve dos metroviários foi liderada pelo PSOL do Boulos.
E para ele, o maior interesse que ele tem nessa estratégia é justamente polarizar a disputa e, ao mesmo tempo, fazer um discurso de que eleição na cidade é buraco de rua, né? Que a eleição não deve ser nacionalizada. E aí surge a Tabata Amaral tentando despontar como uma terceira via aí pelo PSB com um discurso mais moderado. Inclusive, hoje, ela até criticou as greves, que ela chamou, disse que a greve foi um tiro no pé. Agora, Pedro, antes de passar para o Magno, eu havia feito a apuração, mas já faz tempo já e a gente sabe que as coisas mudam, né? Talvez a sua apuração esteja mais atualizada que a minha. Havia lá atrás um burburinho questionando se o nome de Ricardo Salles é um nome forte para enfrentar o Guilherme Boulos. Por isso, o receio de lançar uma candidatura, o próprio PL do Ricardo Salles. Isso mudou na sua apuração ou não? Teve até um movimento ali... Ou será, Pedro, perdão te interrompendo, ou será que essa seria uma estratégia do PL de lançar a candidatura do Ricardo Salles por fora e o PL lançar uma outra candidatura para poder dividir voto? Não vejo isso. Acho assim, o PL claramente não quer a candidatura do Ricardo Salles. O PL é pragmático. Tão pragmático que o Valdemar da Costa Neto, no discurso, vou usar aquela palavrinha, vai morrer mais um panda na China. A narrativa, né, do Valdemar da Costa Neto, político-eleitoral, o Bolsonaro é o nosso cabo eleitoral, somos bolsonaristas, vamos com ele para a eleição do ano que vem. Nas entrevistas, nas conversas públicas, ele sempre vai dizer que o Bolsonaro vai ser decisivo na hora de escolher o candidato a vice do Ricardo Nunes e etc. Mas ele sabe que não. Quem vai escolher o vice do Ricardo Nunes vai ser o governador Tarcísio de Freitas. Dito isso, dentro do bolsonarismo, o deputado Ricardo Salles é visto como um nome radical demais para o eleitorado de São Paulo. A última prefeita mais radical que São Paulo elegeu foi a Luiza Erundina, em 88. Uma surpresa enorme. Naquela época a eleição só tinha um turno, não tinha 2 turnos. E foi uma gestão que deixou marcas profundas na cidade, que não são marcas tão boas e tão boas lembranças assim. Então a gente vê que para a estratégia do Ricardo Nunes, ele precisa de um vice moderado que agregue, de preferência, uma mulher. Né? Então, assim, vou colocar o Ricardo Salles como candidato a vice, iria manter ali a coesão do bolsonarismo, mas não agregaria nada além disso. E, para piorar ainda a situação do Ricardo Salles, ele tem feito críticas duras e contundentes ao governador Tarcísio de Freitas nas redes sociais. Os bolsonaristas todos, depois desse movimento, me mandaram hoje para refrescar a memória, né? Quando eu perguntei para eles, como é que vai ser, né? É verdade? Vamos voltar com o Ricardo Salles? Aí eles mandaram fake news, né? Como disse a Clarissa, e também essa mensagem aí dizendo, olha, né, muita calma nessa hora, e olha o que ele já falou sobre o Tarcísio de Freitas. A gente vai querer um candidato a vice que já bateu forte no Tarcísio de Freitas, um opositor do governador na eleição municipal, é meio difícil, né? Magno, o Ricardo Salles é um nome forte para enfrentar o Guilherme Boulos aqui em São Paulo? Talvez seja o único candidato que o Guilherme Boulos possa derrotar nesse momento. Né? O Guilherme Boulos pode provocar uma disputa de rejeição contra o Ricardo Salles e, como a esquerda tende a ser um pouco mais forte na cidade de São Paulo do que a direita, talvez seja a grande chance do Guilherme Boulos ser eleito na cidade de São Paulo seria ter um segundo turno contra Ricardo Salles. Nós aprendemos nesses últimos anos algumas coisas sobre o bolsonarismo. 2 dessas coisas são: o bolsonarismo não é um movimento partidário, então não faz muita diferença para o Bolsonaro rifar o PL, por exemplo, e o bolsonarismo exige fidelidade absoluta. Quem pisar fora da linha está fora da linha de apoio dos bolsonaristas. Ricardo Nunes pode ter pisado algumas vezes fora da linha e a candidatura de Ricardo Salles ameaça de forma vital a candidatura à reeleição do prefeito Ricardo Nunes. Nós teríamos uma candidatura cortando o prefeito pela direita. O prefeito, como bem disse a Clarissa, precisa se movimentar para o centro para tentar equilibrar esse apoio de Bolsonaro, mas poderia ser visto pelos eleitores de Bolsonaro como não direitista o suficiente e aí abriria espaço para ser cortado à direita. E aí poderia ser cortado à direita pelo Kim Kataguiri ou poderia ser cortado pela direita com muito mais propriedade, por ser um bolsonarista legítimo, pelo ex-ministro
Ricardo Salles. Boulos também enfrenta desafios. A entrada de Tabata na campanha pode oferecer um risco para Boulos, porque Tabata conversa muito mais naturalmente e de forma muito melhor com um eleitor mais centrista do que o deputado do PSOL. Pode ser que Tabata enfraqueça Guilherme Boulos da forma que Ricardo Salles pode acabar enfraquecendo o Ricardo Nunes. Agora, o que nós vemos a partir desse momento é que a campanha começa a tomar forma. Agora nós veremos não só uma polarização entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, que não acho que se mantenha, mas sim entre Guilherme Boulos e Tabata disputando um espaço, e podemos ver também na direita Ricardo Nunes e Ricardo Salles disputando também esse outro espaço. Repare, né? Quais são os dois cabos eleitorais da Tabata Amaral? Geraldo Alckmin e Márcio França, o ex-governador e ministro e o vice-presidente da República. Você consegue imaginar como vai ser a campanha eleitoral do ano que vem? O Lula no palanque do Guilherme Boulos, o Geraldo Alckmin e o Márcio França no palanque da Tabata. E em algum momento os dois vão começar a se atacar, porque eles estão disputando esse eleitorado. E aí vai ficar uma situação bastante delicada para o campo da esquerda, né? Eu não sei se eu acreditaria Pedro, em grandes ataques, não. Eu acho que a gente tem que entender que esses campos muitas vezes jogam juntos e um aceita ser linha auxiliar do outro. O que vai depender do desfecho desse jogo é o desempenho de cada um em pesquisa. Aí sim se decide para onde, qual vai ser o caminho. A tendência é não ter uma carnificina ali dentro dos irmãos, né? Por isso que eu apostaria talvez na ideia de que Ricardo Salles vem aí como uma linha auxiliar, porque eu não compro muito esse discurso de teve uma grande briga entre o bolsonarismo e o Ricardo Nunes, Bolsonaro ficou ofendidíssimo, olha, foi muito grave o que aconteceu ali. Eu não compro muito essa história, porque enquanto isso, aliados de Bolsonaro continuavam participando ativamente das reuniões de pré-campanha de Ricardo Nunes. O marqueteiro continua sendo Duda Lima, que foi ligado, é extremamente ligado ao bolsonarismo. Então, eu apostaria mais na ideia de que eles estão cogitando a possibilidade de lançar Ricardo Salles como uma linha auxiliar, concentra os votos mais à direita em Ricardo Salles no primeiro turno e depois transfere esse capital apoiando Ricardo Nunes. É uma possível estratégia, não a única, mas é possível. Magno, rapidinho, você quer acrescentar para a gente seguir para o próximo assunto? Rapidinho, eu vou concordar com o Pedro e dessa vez divergir com a Clarissa. Acho que o tweet de Tabata hoje não foi gratuito. Nós já estamos assistindo Boulos e Tabata disputando um eleitorado que tende à esquerda, mas é um pouco mais centrista na cidade de São Paulo.